Estamos de volta, a grande festa acabou de chegar na Netflix, então vamos comentar tudo o que aconteceu nessa série. E, gente, vamos começar falando, é claro, da protagonista, a Razan, que tem muitos desafios aí, a gente percebe que isso já vem lá do passado, né? Primeiramente porque ela se casou e ele era agressivo com ela, agredia ela, então ela teve que passar por um divórcio. E com certeza isso já não foi nada fácil, porque tem todo um preconceito em relação a isso, e a situação ainda era agravada pela mãe dela, porque ela estava casando com o sobrinho da mãe dela, então a mãe não queria perder ali o relacionamento com a irmã, não queria que o relacionamento fosse abalado e não ficou ao lado da filha. Então aí ela já enfrentou a maior barra, mas ela se divorciou. Além disso, ela muda para a Inglaterra para poder seguir a vida dela, correr atrás da carreira e dos sonhos dela e também se desprender de costumes que ela não concordava. A série mostra pra gente essa questão cultural, a gente vê ali, né, os sauditas com os hábitos dele e também o preconceito em relação aos paquistaneses, né, gente, que é justamente ali o arco central da série, que é porque a Razan quer casar com o Samir e ela é saudita e ele é paquistanês, e por conta disso a família dela tem um certo preconceito, não quer que eles fiquem juntos, e em diversos outros momentos eles tocam nesse assunto, até tem um diálogo bem interessante depois do Samir falando sobre como eles tratavam o funcionário, sobre como a família dela era preconceituosa em relação a isso. Então eles focam bastante nessa questão do preconceito e também na questão cultural. E aí, gente, eu confesso que eu fiquei com pena ali da Razan, de certa forma, porque a mãe dela, que mãe é essa, gente? A mãe dela não fica do lado dela na questão da agressão, na questão do divórcio. A única preocupação da mãe dela o tempo todo era em não perder o relacionamento com a irmã, mesmo sabendo tudo que a filha estava passando. E ali no final eles tentam minimizar um pouco a situação quando a mãe dela meio que aceita o casamento ali, ainda meio contrariada. Mas assim, eu não consegui passar pano para a mãe dela. Ainda achei que ela estava muito preocupada com a irmã, tentando mentir ali de todas as formas, e só quando não teve jeito mesmo que ela decidiu aceitar ali aquele casamento. Mas assim, o comportamento da mãe dela totalmente reprovável. E eu imagino como a Razan se sente em relação a isso. Com certeza esse foi um grande motivo que levou ela aí a se mudar. Em contrapartida, nós temos o pai dela. Ele também tem aí toda a questão cultural, mas ele é completamente diferente. Apesar de toda a cultura dele, de tudo que eles acreditam, ele coloca aí a felicidade da filha acima de tudo. Então ele passa por cima de tudo e passa a apoiá-la. Inclusive, ele incentiva ela a voltar com o Samir quando os dois brigam. E eu confesso que eu gostei bastante dele. Dá pra ver o quanto ele é carinhoso com a filha dele. E com certeza, talvez a Razan fosse mais próxima da família se as coisas não fossem dessa forma, né? Se ela não se sentisse o tempo todo tão sufocada e pressionada como ela foi. Dá pra gente acompanhar isso bastante ao longo de toda a temporada. No meio disso tudo, ainda temos o relacionamento dela com o Samir, que passa pelo abalo não só por conta da família dela, mas também por conta da família dele, porque a família dele também não aprova esse relacionamento, já que eles acham que ela não é um bom partido para ele, que ela é controladora, e também não gostam dessa questão do preconceito com os paquistaneses. Então ali a família dele também é contra isso, e vocês imaginam a barra que esses dois estão enfrentando, né? Eles enfrentam tudo isso, o relacionamento deles chega a ficar um pouco abalado em determinado momento, mas eles se amam e decidem enfrentar tudo para ficarem juntos. E no final das contas eles acabam conseguindo e decidem voltar para a Inglaterra. Mas não é só isso que acontece, porque a Razan também tem que lidar com a questão da filha dela, gente. Shalamar, porque a filha começa a se aproximar do pai, de quem ela não tinha ali, né, muita proximidade, ela não tinha ali um grande relacionamento com ele por conta do divórcio, e muitas coisas ficam confusas na cabeça da Lamar, porque ela não tinha essa proximidade com o pai, ao mesmo tempo ela sente muita falta dele. Aí tem um determinado momento que ela culpa a mãe dela por essa separação, aí depois ela descobre da agressão que a mãe sofria e volta a ficar ao lado da mãe, mas ainda assim ela quer ter esse relacionamento com o pai, e ali no final a Razan é super madura e incentiva que o Mazen vá atrás da filha, né, antes delas viajarem, para poder eles continuarem com esse relacionamento, porque apesar de tudo que ela sente, ela prioriza ali o relacionamento do pai com a filha. Ela sabe da importância disso e ela quer que a Lamar se sinta bem. Então a Lamar fica perdida aí no meio de toda essa situação, né, gente? Também fiquei com pena dela, até porque o pai e a mãe são completamente diferentes. O pai quer que ela obedeça ali diversas regras, ele é muito rígido com as questões culturais, a mãe já não se importa com isso, quer que ela seja livre, independente. Então ela tem que lidar com todas essas mudanças
ao mesmo tempo, mas dá pra ver que apesar de tudo ela quer ter a presença do pai. No final eles voltam pra Inglaterra, mas dá a entender que eles vão tentar se comunicar ali, o pai vai tentar ser mais presente de alguma forma pra ela. Também temos o Sofian, gente. E assim, em relação ao Sofian, mexeu assim com o meu coração a situação dele, porque ele também passa por uma separação, só que a ex dele não quer deixar ele ter um relacionamento com o filho e fica o tempo todo envenenando o filho contra ele. Então assim, é bem triste de ver a situação dele, porque ele quer ter um relacionamento com o filho, quer ser presente, dá pra ver que os dois se dão super bem, mas a mãe fica o tempo todo ali usando o garoto contra o pai, influenciando contra o pai, contra a família dele. Então é muito triste, ele chega até um ataque de pânico por conta disso. E eu achei muito triste ali o arco do Sofian, sabe? Queria que as coisas tivessem terminado um pouco diferente pra ele. E ela tenta afastar o filho de toda forma e dá pra ver que ele fica tentando burlar essas regras ali no final. Ele tá jogando com o filho dele, tentando burlar tudo isso pra manter esse relacionamento dos dois. Mas realmente foi muito triste ver esse arco dele. Foi algo ali que me tocou, justamente por ele ir perdendo o crescimento do filho de certa forma e não ter a proximidade que ele gostaria por conta da ex ali rancorosa. Eu confesso pra vocês que eu curto esse tipo de série, gente. Tem momentos engraçados, tem toda uma carga dramática, tem as questões culturais, então eu acho que a série consegue ser interessante. E como ela é bem curtinha, apenas com 4 episódios, não se torna cansativa. Talvez eu gostaria de ver até mais, até mesmo essa questão do Sofian sendo resolvida, não sei. Eu gostaria que fosse mais explorado tudo isso. Mas deixa pra mim nos comentários o que vocês acharam, vocês gostaram, não gostaram, o que vocês queriam que tivesse sido diferente. Deixa tudo aí nos comentários pra eu saber. Então é isso, galera. Tchauzinho!